Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Não esqueça que a carta escrita aos Filipenses é a carta da alegria, a epístola da alegria. E todos os capítulos estão voltados para este cerne, para esta coluna vertebral. Do versículo 1 até o 11, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada qual em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Assentai-vos, por favor. A unidade que promove a alegria comunitária. A unidade promove a alegria entre o povo de Deus. Esta é uma realidade desses versículos que nós lemos, acabamos de ler. Hoje pela manhã, eu estava lembrando de um fato e compartilhei com os irmãos na escola dominical. Era início da década de 90. Eu, na ocasião, fazia um seminário e já dirigia uma congregação da igreja numa cidade próxima. E era um templo muito humilde, construído de madeira, num terreno ganho pela prefeitura, e uma construção que já fora, em outras épocas, um templo de outra igreja, e depois que construíram, então passaram aquelas madeiras e foi construída aquele pequeno templo. E naquela humildade que se tinha no trabalho, todos se amavam, todos viviam a vida comunitária, todos viviam para evangelizar, para servir. Era pouca gente, mas gente muito unida, gente muito participativa. Soprou um vendaval e recebi a ligação dizendo: pastor, o templo caiu. Aliás, pastor não, na época eu não era pastor, seminarista. O templo caiu, Marcos, o templo caiu com um vendaval. Havia caído árvores, havia caído postes, e o templo também caiu. Fiquei olhando aquela estrutura toda tombada, e aí alguém disse: vamos para a garagem da minha casa. E nós nos reunimos durante um bom tempo numa garagem. E naquela garagem continuamos a adorar, a servir, a orar, a buscar a Deus. Daquele tempo da garagem existe um pregador do evangelho e existe um pastor que Deus levantou daquele tempo da garagem, que está pastoreando aqui em Ibaiti, próximo de nós. Gente que Deus levantou nesse tempo de união intensa, de sofrimento. E reunindo-nos na garagem, uma igreja pobre, houve então a ideia: vamos começar a construção, nós temos o terreno, nós temos arquiteto que faça o trabalho sem custo, nós temos a aprovação na prefeitura sem custo, nós vamos conseguir. E começamos a unir forças, e fomos trabalhando, e fomos erguendo, e fomos por etapa. Cada etapa demorava, mas tocando em frente. O lugar onde era um simples templo de madeira começa a se erguer ali, um templo com 2 pavimentos, embaixo todo um salão,
para o salão social, tinha ali os banheiros, os escritórios e tudo mais. Na parte de cima o templo, a nave do templo, e ainda um espaço lá atrás para fazer uma casa futuramente, um sobrado. Então, todo mundo animado. Começou a construção. Mas também começaram pequenas rixas, começaram pequenas discussões. Por exemplo, reuniões onde gente discutia com gente por causa da construção e saíam assim embicados. Ou então, situações em que o pedreiro lá errava o trabalho e alguém chegava e dizia: bom, mas isso não podia ser assim, isso vai dar prejuízo. Quem que é a culpa? A culpa é de quem estava coordenando o trabalho do pedreiro, quem que era? E esses detalhes assim foram gerando prejuízos para a unidade da comunidade, da igreja. Aí chega a época da decoração, o término, que estilos vão ser os bancos. Queremos poltrona, outra turma, não, tem que ser banco mesmo, para ter cara mais de igreja assim. Não, tem que ser cadeira, tem que ser... E essas celeumas sem muita importância, as destinações financeiras para fazer os móveis da igreja e tudo mais. Resultado, quando houve a inauguração do templo, que seria uma festa, as pessoas estavam assim, divididas em grupos. Aquele grupo de mal com esse de mal com aquele, e celebrando a construção, o grande acontecimento para uma igreja que desfrutou da providência divina, mas perdemos a unidade. E é interessante, essa igreja nunca mais foi unida. Nunca mais teve o mesmo espírito que tinha na garagem, ou nunca mais teve o mesmo espírito que tinha lá no templo velho de madeira. E a conclusão que nós chegamos é que a logística do reino de Deus não pode ser maior do que a essência do reino de Deus. A logística não pode atrapalhar a essência. Nós vivemos pela essência. O que é a essência? É o amor cristão, é a santidade, são os valores cristãos, é a unidade do povo de Cristo. Isso é a essência. O que vem depois é a logística. Quando nós, por causa da logística, brigamos e discutimos, estamos ferindo a essência, estamos agindo sem sabedoria. E o texto que nós lemos nos mostra alguns aspectos da unidade que promovem a alegria cristã. A comunidade não pode ser aquela comunidade da inauguração, aquela comunidade carrancuda. Pelo contrário, a igreja de Cristo precisa ser alegre, feliz. Precisamos cultuar com alegria, viver com alegria, servir com alegria, exercer dons e ministérios com alegria. Precisamos adorar com alegria. Precisamos ter amizades que promovam alegria no meio do povo de Deus. Portanto, é assim que se vive, mas a unidade é fundamental para a alegria. Primeiro aspecto, a unidade é fundamentada, ela tem fundamentos. O texto que nós lemos explica o que é a unidade e o que não é a unidade. Quer saber quando um princípio de Deus é muito importante, é muito relevante na Bíblia Sagrada? Há uma regrinha de hermenêutica que diz o seguinte: tudo aquilo que se explica com muita clareza na Bíblia se ocupa o espaço para dizer o que é e o que não é, e como funciona e de que jeito é. Isso então é muito importante. Como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, fala-se sobre o amor, o que é o amor e o que não é. Em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, sobre os dons espirituais, nós encontramos detalhes na Bíblia Sagrada assim muito enfáticos, o que é e o que não é e como funciona. E nesse texto nós encontramos isso sobre a unidade. E eu posso dizer que há 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Esses 4 pilares não são criados pela igreja, eles são criados por Deus. E a igreja precisa estar atento a eles todos. O primeiro pilar, o texto diz no versículo 1, a exortação em
Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. No grego, essa palavra é paráclesis, que quer dizer a chamada para caminhar junto. Exortação é chamar alguém para caminhar junto. E há uma exortação em Cristo que mantém a igreja unida, isto é, a vida de Cristo motiva a união. O status do corpo de Cristo nos remete à unidade. A igreja precisa ser unida por causa de Cristo, a chamada da vida de Cristo para que sejamos unidos. Ninguém pode viver a atmosfera do cristianismo e ao mesmo tempo viver desafetos, ao mesmo tempo cortar os vínculos de unidade entre o corpo de Cristo. Alguma coisa está errado com esse cristianismo. Por isso o texto já começa com algo importante: a exortação em Cristo. Quando os cristãos se aproximam de Cristo, também se aproximam uns dos outros. Essa é uma realidade. O segundo pilar é a consolação de amor, ainda no versículo 1, que quer dizer encorajamento. A gente tem que encorajar crentes, encorajando crentes para serem unidos. É um encorajamento no amor. É o amor de Cristo nos constrangendo a amarmos uns aos outros e sermos unidos uns aos outros. O amor de Cristo leva ao amor ao próximo. O amor de Cristo faz com que alguém ame outrem. O amor de Cristo nos leva a suportar os outros. O amor de Cristo nos inspira a amar até mesmo quem não nos ama. Terceiro pilar, a comunhão do Espírito. Também no versículo 1. É o Espírito Santo quem produz a comunhão com Deus, entre nós e Deus e entre nós e nossos irmãos. Ele seria como que o elemento motivador da unidade da igreja. Uma igreja sem a ação do Espírito Santo, uma igreja sem a presença do Espírito Santo, será uma igreja carnal, natural. E com naturalidade as pessoas vão se desvincular, vão perder vínculos de comunhão, de amizade, e vão levando assim a vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes todos são elementos que potencializam a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Quarto pilar, entranhados afetos de misericórdia. Afeto, no grego, esta palavra é ligada ao que de mais íntimo há no corpo humano. É como se nós estivéssemos lançando mão daquilo que está no mais profundo do ser humano. Quando nós usamos a linguagem coração, no mais profundo do coração, houve uma época lá na antiguidade em que as pessoas diziam assim, nas entranhas, quer dizer nas vísceras, aquilo que é mais íntimo do ser humano. Então, afetos íntimos precisamos ter por pessoas, afetos que saiam do profundo do coração, não apenas dos lábios, não apenas das atitudes formais. Sabe, nós estamos vivendo tempos de formalidade, rapidez, tempos assim em que você faz alguma coisa impensadamente. Alguém bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida, e você rapidamente vai e dá um prato de comida, mas não porque você amou aquela pessoa, mas porque você quer se ver livre daquele pedido. Ou então, alguém pede uma ajuda, rapidamente você ajuda só para poder ajudar e ir embora, e se desvencilhar daquela pessoa que talvez não esteja precisando só da comida, mas do seu amor, da sua oração, do seu abraço, ou de uma simples palavra: Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Nós precisamos ter misericórdia, e isso que o texto está dizendo, entranháveis
entranhados afetos de misericórdia. Isso é que a misericórdia que sai do profundo do coração, profundo das vísceras, que sai do profundo da nossa vida. Compaixão pela aflição do próximo, empatia pelo sofrimento alheio. Esta mais íntima misericórdia do outro é um dos sustentáculos da unidade da igreja. Uma igreja unida também está unida neste pilar. Um segundo aspecto é que a unidade é imperativa. Veja comigo o versículo 2, em que Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A igreja não tem uma opção de ser unida, ela recebe uma ordem. O apóstolo Paulo, não perca de vista este quadro, ele está escrevendo esta carta de uma prisão. Provavelmente ele está preso em Roma, numa prisão domiciliar, mas algemado e aguardando o martírio. Talvez não fosse uma prisão tão difícil fisicamente, mas psicologicamente era uma tortura saber que ele aguardava a morte, aguardava o último julgamento e a condenação. Paulo está algemado na antessala do martírio, mas havia alegria no coração do apóstolo, e a sua alegria não vinha das suas condições, mas vinha das condições das igrejas às quais ele estava escrevendo, ele estava pastoreando. As condições da igreja de Filipos, a qual ele está escrevendo esse texto. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que os crentes de Filipos são a sua alegria e a sua coroa. No capítulo 1, versículo 4, ele diz que as suas orações pelos crentes de Filipos eram orações alegres. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: agora completem a minha alegria com a unidade de vocês. Esta é uma ordem. Primeiro, tenham unidade de pensamento. Vamos fatiar esta ordem. Unidade de pensamento, que penseis a mesma coisa. Isso não diz respeito à uniformidade, mas diz respeito à comunhão, mesmo no meio da diversidade. Diversidade do jeito de ser, mas um mesmo foco comunitário. Mais ou menos como um time de futebol. No time de futebol, vai se ter lá alguém com as habilidades de goleiro, vão ter os zagueiros, os meios, os atacantes, habilidades diferentes, técnico, roupeiro, cartola, tudo no time de futebol, tudo. Mas quando o time entra em campo, há um só pensamento, habilidades diferentes, mas um pensamento: precisamos ganhar o jogo, precisamos ganhar este jogo. Então há um pensamento. E Paulo está dizendo isso. Apesar de dons diferentes na igreja, nós temos que ter um pensamento unido. Qual é o maior pensamento que nós precisamos ter como igreja do Senhor? É evangelizar pessoas. É a igreja ser sal da terra, luz do mundo. Igreja serva, igreja que serve, que estende a mão. Temos que juntos pensar isso. Apesar de dons e talentos diferentes. Tenham unidade no amor, tenhais o mesmo amor, o texto diz. No meio da igreja, nós temos pessoas que são mais quietas, outros são mais faladores. Nós temos os legais e temos os chatos. Nós temos os jovens e temos os velhos. Temos que amar a todos da mesma forma, na mesma intensidade. Isso faz a unidade da igreja e do corpo de Cristo. Aleluia. Tenham unidade de alma, diz o texto: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Um comentarista do Novo Testamento chamado Robertson diz o seguinte, que esta frase significa mais ou menos isso: unido de sentimento é
dois corações batendo no mesmo compasso, batendo de forma igual, dois corações. Exatamente isso. E o que nos ajuda a pensar sobre esse tipo de unidade tão íntima, unidade de sentimento, unidade de alma, seria uma palavra que vem lá do hebraico, lá do Velho Testamento, onde a palavra união, ou a palavra unir, o verbo unir, quer dizer exatamente isso: aderir, colar. Como você cola duas folhas de papel. Se você depois tentar descolar, você estraga ambas as folhas. Elas não serão mais folhas inteiras se tentar descolar. E da mesma forma, no meio cristão, da mesma forma, quando amamos a Jesus e estamos no corpo de Cristo, nós estamos colados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado, não fira esta unidade. Um terceiro aspecto: a unidade pode ser ameaçada. Versículos 3 e 4. E aqui há alguns elementos que Paulo levanta para dizer: cuidado. A unidade pode estar em ameaça no corpo de Cristo. E aqui ele diz coloca alguns termos que podem significar perigos. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, rivalidade entre grupos. Partidarismo é uma das tensões da unidade. Há igrejas que, na sua forma orgânica de ser, parece que ela vive um eterno campeonato, onde pessoas precisam ganhar de pessoas, onde irmãos precisam ser mais hábeis que irmãos, onde alguém precisa de mais honra que outrem. Líderes que competem com líderes por prestígio, ministérios que disputam espaço entre si com outros, famílias que brigam por influência dentro da igreja, igrejas que têm os partidos dos mais espirituais e dos mais liberais, que vão estar sempre em discussão. Partidos que gostam uns dos cânticos tradicionais e clássicos, outros dos mais modernos e joviais. Partido lá na década de 70, vocês lembram bem, alguns aqui, não, a maioria aqui nem tinha nascido nesse tempo, mas a dona Agnes deve lembrar. Lembra daquelas discussões, dona Agnes, que tinha se podia ter bateria ou não na igreja? Aquilo dava muito pano para manga. Sabe, reuniões do conselho. Meu pai era pastor nessa época, né? E ele era a favor da bateria, tá? Era um velho legal, assim, jovial. Mas, sabe, hoje é tão natural. Eu acho que até o contrário, se não tiver bateria, a gente diz assim: pô, o culto ficou meio calmo demais. Mas isso já significou partidarismo dentro das igrejas. Isso me faz lembrar uma parábola que eu li de dois cegos que foram curados por Jesus. Um dos cegos era o Bartimeu, à beira da estrada entre Jericó e Jerusalém. E outro cego era aquele lá que Jesus cuspiu na areia, fez o barro e ele se lavou no tanque de Siloé. Os dois se encontraram depois que Jesus já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus, e estavam alegres um com o outro. Olha, nós temos a mesma história, que legal, nós fomos curados pelo mesmo Jesus. Olha que bênção, nós podemos fazer muito por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E aí, de repente, um contando a história, ele disse: pois é, a hora que Jesus cuspiu na areia e passou nos meus olhos, e o cego de Jericó falou: epa, peraí, não é esse o Jesus. Jesus que me curou só deu a ordem assim: vai e fica curado. E pronto, fiquei curado. E o outro disse: não, o Jesus é aquele que me curou. E começaram a discutir.
Não é a ordem de cura, não é o cuspe, é o barro, é o tanque de Siloé, e acabaram discutindo, brigando, e os dois foram cada um para cada lado, cada um formou uma igreja diferente. Um formou a igreja evangélica da cura com cuspe, outro formou a igreja evangélica da cura sem o cuspe. Partidarismo. Segundo perigo, a vanglória, vaidade, autopromoção. O texto também diz isso, fere a unidade da igreja. Há uma palavra aqui que aparece para usurpar, que quer dizer roubar a glória, ou então não dar a glória a quem precisa da glória, e desprezar o próximo porque assumiu a glória que seria dele. Você está fazendo algo para o reino de Deus, então a glória é de Deus, está nas mãos de Deus, pertence a Ele. Não existe glória para pastor, para pregador, não existe glória, não. Nós somos servos, e pela graça e misericórdia de Deus fazemos alguma coisa para o reino de Deus, com a permissão dEle, com a misericórdia dEle, e nada mais do que isso. Não merecemos e não podemos usurpar, não podemos aceitar alguma recompensa em forma de glória, de elogio, de bajulação por aquilo que fazemos que não é para nós, é para o reino de Deus. Billy Graham, quase no final da sua vida, recebeu uma grande homenagem, e uma determinada instituição construiu uma estátua, um busto de Billy Graham, se reportando ao grande pregador que levou milhares, milhões de pessoas a Cristo em todos os países do planeta. Não houve pregador mais influente no planeta do que ele na sua vida, e o convidaram para a inauguração desse busto em homenagem a ele mesmo, e ele disse: não vou, não posso ir, eu não aceito esse tipo de homenagem. Por quê? Porque toda a glória é para Deus. Se por misericórdia Ele me usou, então a glória é dEle, não de mim, não da minha vida, não ao meu nome. Terceiro perigo, o egoísmo. Egoísmo é o interesse próprio, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. A unidade da igreja é aviltada quando nós começamos a lutar por ambições pessoais. Quando lutamos por aquilo que pode ser bom para mim e de repente não ser bom para ele, ou ser bom para mim e ser meio bom para o outro, ou ser ruim para aquele outro. Não, nós temos que lutar pelo que é para o bem comum. É isso que o texto está dizendo. Resumindo, trabalho cristão que rompe relacionamentos não é bênção para a igreja, promove pessoas, mas pode estar adoentando o corpo de Cristo. Um axioma, quer dizer uma palavra que pode nos ajudar, ser um lema. Se você tiver, e isso eu tenho falado nas reuniões, quando chamamos os irmãos que trabalham nos ministérios da igreja, vocês vão lembrar de que várias vezes nós trabalhamos essa questão, de que se você tiver que escolher entre preservar o seu trabalho cristão e os seus relacionamentos, chegar a um ponto que você tem que escolher, então preserve os relacionamentos. Preserve os relacionamentos. A comunhão será sempre mais importante do que o serviço. Quarto aspecto, a unidade da igreja precisa ser cultivada. Se não cultivar, ela morre. É igual ao amor. Se não cultivar, morre. Alguns elementos nos ajudam a cultivar a unidade. Vamos voltar ao texto que lemos. Versículo 3, a humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então a humildade nos ajuda a manter a unidade. A humildade, nesse caso aqui, é com relação ao próximo. É ser humilde sabendo que um completa o outro. No ministério nós nos completamos, um completa o outro.
na vida da igreja, um completa o outro. E aprendemos sempre, e sempre estamos nos amparando, nos escorando em alguém, e tem que ser assim. Todas as vezes que alguém tenta caminhar solitário, tornando-se estrela solitária, corre o risco de logo apagar. Por exemplo, Ed Renekiewicz escreve num livro que, logo no início do seu ministério, ele lançou um livro sobre a igreja de Corinto. E uma frase interessante, quando ele fala sobre os partidarismos da igreja, ele diz o seguinte, que no céu de Cristo só existe uma estrela, Ele próprio. Só existe uma estrela. Não esqueça disso. Um filósofo chamado Emerson, no passado, diz o seguinte, que ele dizia assim, as pessoas o chamavam de muito inteligente, muito sábio, e ele respondia dizendo assim, todo homem que eu encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Isso é humildade. Nós temos que aprender com os outros. Cultive a honra, versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, cultivar honra significa tratar com deferência, tratar com preferência alguém, dar o tratamento VIP ao irmão, à irmã da igreja, dar atenção. Cultive a solicitude, versículo 4, não tenha cada qual em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Coloque os outros no atendimento preferencial, não você. As causas do próximo são mais especiais. O poeta escreveu, seres humanos são como anjos de uma só asa. Para voar tem que se unir a outro. Que grande verdade. Mas veja bem, se você acha que a sua asa é maior e ela se estende mais, você corre o risco de ter um voo defeituoso e cair. Cultive o exemplo de Cristo. Dos versículos 5 até o 11, Paulo escreve à igreja, e esses versículos do 5 ao 11 fazem parte de um cântico em aramaico, mas que a igreja primitiva cantava. Os primeiros cristãos cantavam nos cultos, se reportando a Cristo como Senhor da igreja, e talvez um dos textos mais ricos sobre a obra salvadora de Cristo, mais completos, o Cristo que se humilha e que depois é exaltado. Mas é interessante que esse texto vem juntamente com um texto falando sobre alegria e unidade, a unidade que promove a alegria. Então, quando queremos olhar o exemplo de Cristo, nós, no mínimo, nos assustamos com o exemplo de Cristo. Porque Cristo deixou a sua glória, sendo Deus se fez homem, voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus sempre foi Deus e nunca deixou de ser. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas, quando crentes começam a reivindicar os seus direitos, a unidade do corpo é sacrificada. Há um cântico no passado que cantávamos dizendo, meu direito é de não ter direito algum. É sermos o modelo de Cristo, esvaziarmos dos nossos direitos. Veja bem, no mundo espiritual quem tentou conquistar direitos foi Satanás. Ele era anjo de luz e servia diante do trono de Deus. Mas ele pensou, eu estou a um passo do trono, então é um passo aqui, eu estou lá. E aí eu me torno Deus. E aí eu comando todas as coisas. E a Bíblia diz que ele caiu. E aí quando ele está no Éden, em forma de serpente, ele semeia a mesma ambição para Adão e Eva,
Diz, ó, vocês podem ser como Deus. Mas é o seguinte, esquece o que ele falou, vai por mim. A mesma ideia que ele passa para Nabucodonosor. Constrói uma estátua e você vai ser Deus. Você vai ser adorado. E aí Nabucodonosor vai pastar, literalmente, né? A Bíblia diz que ele fica 7 anos comendo como os animais do campo. E depois ele realmente se converte ao Senhor. Sabe, para que a unidade da igreja seja alcançada e plena, precisamos imitar Cristo. Ele abriu mão dos seus direitos. Coopera com a unidade quem abre mão. Jesus também se esvaziou, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ele esvaziou-se de toda a sua glória, não da divindade, mas dos atributos da divindade, dos direitos da divindade. Trocou a forma divina voluntariamente pela forma de um escravo. Quando o texto diz, a si mesmo se tornou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou então no versículo 7, tomando a forma de servo. Esta palavra servo é escravo. Jesus abriu mão das suas riquezas para ser escravo. Renunciou à sua glória para servir como um escravo. Renunciou ao livre exercício da sua autoridade para servir. É por isso que em João capítulo 5, versículo 30, ele diz, eu não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele serviu. Versículo 7, reconhecido em figura humana, semelhança de homem, servo. E Jesus não entrou no mundo através de uma família rica e influente, mas ele veio por uma família pobre, num berço pobre, nasceu numa manjedoura, numa cidade pobre, se criou num lugarejo que nem cidade não era um pequeno distrito, para deixar evidente que ele veio para servir, ele veio para estender a mão, ele veio para assumir forma de escravo. E não é uma forma mística, abstrata, ele tomou mesmo a forma de escravo. Ele não foi um ator, ele foi mesmo. Jesus se sacrificou, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus se entregou sacrificialmente, ele obedeceu sacrificialmente, ele se esvaziou sacrificialmente, ele se humilhou sacrificialmente, ele morreu na cruz sacrificialmente. Comentarista bíblico chamado James Boyce diz o seguinte, que o sacrifício de Jesus é a maior ênfase da Bíblia Sagrada. E basta você olhar para os evangelhos, você vai ver que 2/5 do evangelho de Mateus falam sobre a última semana de Jesus e a proximidade do sacrifício e o sacrifício de Jesus. 3/5 do evangelho de Marcos falam sobre isso. 1/3 do evangelho de Lucas é separado apenas para a última semana, onde Jesus sofre, e metade do evangelho de João separado para falar sobre a última semana de Cristo, o seu sofrimento. Portanto, até a questão da formulação literária da Bíblia aponta o sacrifício de Cristo como centro. Isso nos ensina uma lição contundente. Não há unidade da igreja sem entrega sacrificial. Os membros da igreja precisam aprender isso. Nós que trabalhamos na igreja precisamos aprender isso. A morte sacrificial de Cristo foi ultrajante, foi maldita, foi humilhante, para que ficasse evidente que a unidade da igreja se constrói com gente com disposição para ir até as últimas consequências pela sua unidade. Alguém escreveu que a unidade cristã começa na cruz. Quem está crucificado com Cristo não tem mais as mãos livres para segurar bandeiras dos seus partidos políticos, partidos cristãos, eclesiásticos, sabe? Mas há uma verdade resgatadora, uma verdade reconstrutora, uma verdade reorientadora, que quem se entrega pela unidade em
humilhação, será exaltado. E o texto termina dizendo que Jesus é super exaltado. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E a palavra que aparece aqui no original foi exaltado de uma forma nunca antes vista alguém exaltado, ou então glorificado muito além do esperado. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem se entrega pela unidade em humilhação será exaltado por Deus. Aleluia. Quero convidá-lo a ficar em pé nesta hora. Uma igreja unida é uma igreja feliz. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Uma comunidade unida é uma comunidade operante, é uma comunidade contente. Uma congregação unida é uma congregação completa. A igreja unida pode ser pequena, mas é completa. Ela se automantém espiritualmente, emocionalmente, se autossustenta em amor. Ela tem tudo o que se pode ter. Uma igreja unida. Povo de Deus unido. Quando você nega a unidade, está desprezando o corpo de Cristo. Quando você promove a unidade, está exaltando o corpo de Cristo. E a Bíblia Sagrada chama a igreja de corpo. Não é membro separado, dedos separados de mão, mãos separados de braço, não. É um corpo que funciona de forma sincrônica. Não é um órgão independente funcionando. Não é fatias de carne e ossos, de DNAs diferentes tentando se juntar. Não, é um corpo. É um corpo completo, unido. Assim é a igreja. Queridos, a natureza nos ensina muitas coisas interessantes. Uma delas é, na América do Norte, o voo dos gansos. No outono, quando os bandos de gansos voam do norte da América para o sul, formam um grande V no céu. E a ciência começou a estudar essa formação dos gansos e descobriu que, quando eles voam em V, eles economizam 71% das suas energias do que se estivessem voando sozinhos. Isso significa que, trazendo para a vida da igreja, se somos unidos, somos mais fortes em tudo. Na adoração, no serviço, na capacitação, no treinamento, na evangelização, no crescimento. Eles também descobriram que se um ganso sai dessa formação, rapidamente ele volta, porque descobriu que é mais pesado voar sozinho. E ele volta para a formação, porque nessa formação o ar vai se deslocando. Mas é lógico que o ganso que está na frente, ele está furando o ar. Então ele está gastando mais energia do que dos que estão atrás. Então os que estão atrás vão gritando, e o grito dos gansos de trás é incentivando os da frente a voarem, dizendo: nós estamos aqui. E quando o da frente cansa, ele vai lá para trás, e o que está mais atrás o substitui na frente, porque está mais descansado. Quando um dos gansos aterrissa porque ficou doente, ou porque foi alvejado, 2 outros descem com ele e ficam até quando aquele melhora, e aí eles esperam outra formação de gansos passar pelo céu para daí irem, ou então até que ele morra e os companheiros voem numa outra
formação. Sabe, isso nos ensina a ser igreja. A natureza nos ensina a ser corpo de Cristo, unidos. Amém?